agora, que eu vou chamar nosso mensageiro, o Whitson, jovem valoroso, vem lá de Mambucaba, e vai dividir o pão da vida conosco nesta noite. Amém? Que viagem, né? Poxa, quase 2 horas para chegar aqui. Eu digo Maranata para esse povo daqui, vocês dizem? O Senhor logo vem. Eu digo Maranata para o povo daqui, vocês dizem? O Senhor logo vem. Eu digo Maranata para toda igreja, vocês dizem? O Senhor logo vem. Amém, louvado seja Deus. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A todos, que Deus ele possa continuar abençoando as nossas vidas, né? Alguns aqui, né, já ouviram esse sermão que eu vou trazer aqui novamente, né? Porque é o segundo tema aqui da noite, né? Onde nós estamos falando sobre amor e ação. Mas aí assim a gente sabe, né, que quantas vezes a gente louva um hino na nossa vida? Uma vez só? Não, mais de uma vez. E muitas das vezes a gente acaba, algumas das vezes, né? A gente acaba louvando ele o que é mais do que uma vez, né? No mesmo culto ainda. Então hoje nós estamos aí, né? Hoje estou vindo aqui para repetir, o Daniel já ouviu, ele também já ouviu, eu não sei, o Vitor não ouviu? Não, ele ali ouviu, ela também, mas a maioria aqui não ouviu. E nós estamos aqui na temática aqui, como já foi falado, né? Sobre gratidão. Gratidão, agradecimento, exato. Então o tema de hoje é amar, é agradecer. E o autor do sermão que desenvolveu ali, antes de eu começar, eu não vou cometer o mesmo erro que eu cometi lá no Belém, não. Calma aí, eu estava até esquecendo aqui, vamos orar. Não, eu esqueci de orar. Pai querido, Pai amado, graças damos a Deus ao teu santo nome, por essa rica oportunidade de estarmos na tua casa mais uma vez, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, possa abrir os nossos corações, o nosso entendimento, para que nós possamos, ó Deus querido, receber esta palavra, entender ela, compreendê-la, Senhor. E da mesma forma, ó Deus, eu peço esse mesmo Espírito sobre a minha vida, para que eu possa compartilhar, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E que o Senhor esteja estendendo as tuas mãos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Pronto. O primeiro erro eu já não cometi. Mas então, né, como falei, né, amar é agradecer ao título nosso dessa semana. E o autor ele sugeriu o quê? Para que o nosso quebra-gelo fosse uma historinha para nossa imaginação. Imagine a gente, né, no transatlântico, imagine eu lá no transatlântico, vocês também, mas imagine eu lá, né, nessa estrutura aqui, né, estatura, no transatlântico, e de repente eu caio lá no mar, e aí vocês resolvem me ajudar. Vocês vão lá, jogam a boia, e eu estou lá me afogando, tentando lá de qualquer jeito, lá, eu não estou conseguindo sair de lá de jeito nenhum. Aí vocês jogam a boia lá para mim, lá, se me ajudar, para me auxiliar, me socorrer. E aí acontece ali que eu no maior desespero ainda não consigo pegar aquela boia, estou quase desfalecendo, não estou alcançando, mas aí de repente lá consigo chegar mais próximo dela, agarrar nela, prender, e aí quase desfalecendo já, perco ali a consciência, mas aí eu seguro aquela boia e vocês conseguem me puxar para dentro daquele transatlântico. Que uma viagem aconteça, mas não isso, né? Mas aí vocês conseguem colocar lá. E eu fora de consciência. E ali no caso ali vocês vão lá, naquelas auxílio ali dos primeiros socorros, vai lá, faz lá aquela pressão lá no meu peito. E aí sai aquela água de toda ali que eu ingeri. E aí volta a consciência ali naquele momento. Só que naquele momento onde eu volto à consciência, a atitude que eu tenho é a seguinte, ó. Eu começo a falar assim para vocês assim, olha só a minha estatura, meus bíceps, como eu sou forte, e foi por isso que eu consegui agarrar aquela boia. Você viu só como que eu consegui agarrar aquilo ali por causa da minha força, por causa do que eu fiz, do meu esforço? Seria lógico eu agir dessa forma? Não, não é. Exatamente, não é assim, não é lógico uma pessoa agir dessa forma.
qual seria a lógica da pessoa agir diante dessa situação? Agradecer. Exatamente, agradecer. A lógica seria, a partir daquele momento ali, quando eu estivesse sendo levado ali para dentro do barco, eu exclamar ali, né, um agradecimento, eu falar ali, poxa, muito obrigado por vocês terem me socorrido, porque a lógica é essa. Eu já passei por alguma situação assim, que eu já agradeci assim, poxa Deus, não aconteceu nada comigo ali naquela situação. Eu já tive sim alguns sinais, algumas situações de livramento, ao qual ali agradeci. Eu acredito assim que a maioria também aqui já passou por uma experiência na vida, ao qual lá no final, lá na frente, lá, agradeceu por estar bem, com vida e com saúde. Eu até me lembro também, né, de uma certa situação, quando aconteceu o quê? Aconteceu que num dia chuvoso, quando estava saindo lá de serviço, aí estava lá de bicicleta, e aí pegando aquela chuva lá, indo lá pro Periqui, acho que ia ter culto lá no dia, e aí aconteceu que tinha um homem, eles tiraram lá no chão lá, né? E aí ele tava lá ofegante lá, mas aí já tinha um carro parado ali para ajudar ele, eu também resolvi parar, né? Para ver a situação ali, para ver se eu podia acudir ele, né? E aí ali naquela situação ali a gente chamou o bombeiro chegou, até foi o Ivaildo, né, que é o bombeiro lá do Parque Mambucaba lá para socorrer, e aí chegou lá, levou ele lá pro posto, e aí assim, como estava chuvoso, ele estava com a roupa toda molhada, eu voltei lá na hospedagem para buscar umas roupas e levei lá no posto, para onde ele foi levado, né? E ali conversando ali um pouco com ele, e ali ele falando da situação, ele pegou, num certo momento lá, quase no final lá da nossa conversa, aí eu falei assim, gente, posso fazer uma oração? Eu queria orar, né, por ele, né? Aí ele foi e tomou a frente da oração. Mas aí olha só que engraçado, né? No momento da oração dele, aí tem um detalhe interessante para falar. Ele estava ali estirado no chão, por quê? Porque ele estava tentando suicídio. Ele falou que estava tentando suicídio ali, que queria morrer, que ninguém na vida dele amava ele, que a mãe dele também tinha rejeitado ele, tinha separado, e aí por isso que ele pegou, amarrou uma corda ali na árvore ali, e aí estava lá estirado no chão, por quê? Porque a corda arrebentou, ele não conseguiu e estava lá ofegante. E aí naquele momento ali da oração, ele pegou e fez a oração assim, ó. Eu agradeço a Deus pela vida, por estar aqui bem, por estar com saúde. Aí, ou seja, a gente vê, né, ele ali numa situação, mesmo ali na dificuldade, ele ainda assim, sabendo que ele estava fazendo uma coisa errada, viu que ficou bem, e ali na oração ele agradeceu. E essa é a lógica, né, que nós temos. E aí assim, pegando essa introdução que nós passamos aqui agora o sermão da nossa noite, ele se encontra no livro, o nosso texto-chave é o livro de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36. Livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36 até o 50. Aqui, né, nós vamos encontrar um relato onde nós temos até o título ali, Lucas capítulo 7, no verso 36. Nós temos o título aí da pecadora que ungiu os pés de Jesus. Lucas, ele vem enfatizando um certo contexto ali daquela situação. Já os outros evangelhos, João, Marcos e também o livro de Mateus, eles focam em um outro determinado ponto. Ali eles falam ali a respeito do fariseu que estava ali, mas aí o foco principal dos outros relatos é a questão da traição de Judas. Só que o evangelista Lucas, ele já fixa ali a mensagem ali, ele já tenta ali potencializar uma outra situação, que é essa situação que nós iremos ler nessa noite. Livro de Lucas, capítulo 7, verso 36, e nós iremos ler até o verso 50. Diz assim, ó: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando,
molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia disse mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre. Mulher, quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que até perdoa pecados. Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Amém. Aqui nós lemos um relato muito profundo, onde nós iremos continuar abordando aqui durante o sermão dessa noite. Só que eu gostaria de chamar um outro detalhe para um outro verso, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 26, verso 6. Mateus, capítulo 26, verso 6. Eu já encontrei aqui, já vou ler. Mateus, capítulo 26, verso 6 diz o seguinte, ó. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um frasco. Bom, aqui no livro de Lucas, nós lemos que Jesus ele entrou na casa de um certo que? Leproso. Nessa passagem nós vemos isso, leproso. E também, além de leproso, ele era um fariseu. Em relação à questão do farisaísmo, quando a gente estuda ali as escrituras, quando a gente lê como que era essa seita, considerada seita lá dos fariseus, nós vemos que eles eram um povo muito radical. Os estudiosos vêm falar que um povo muito ortodoxo, muito fundamentalistas, que levava a palavra de Deus muito ao pé da letra. Era tanto ao pé da letra que eles levavam a mensagem de Deus, que eles acabavam exagerando. E nesse exagero, eles acabavam sendo rebeldes. Se vocês não forem obedientes às minhas palavras, um povo de língua estranha virá até a nação de vocês, até a Israel, e saquearão vocês, e levarão vocês cativos. E vocês serão cativos a este povo de língua que vocês não entendem. E aí, muitos anos mais para frente, vem o reinado o império ali de Babilônia, ao quê? A criar algumas regras que vão sendo extrapoladas. E uma dessas regras assim, que nós podemos ver, que nós vemos os fariseus, os doutores das leis acrescentando a respeito disso, é em relação ao sábado também. Nos tempos de Jesus Cristo, quando ele viveu ali no chão, naquele local ali pode ter regando aquela semente. Então você não pode nem cuspir no chão no dia de sábado. Você não pode carregar uma carteira ou um lenço no bolso, porque você também vai estar trabalhando. E aí os judeus costuravam aquele lenço ali no bolso ali para quê? Para burlar a questão do farisaísmo. Aí tem a questão também da lepra. O autor ali do sermão, ele passou ali desse Simão leproso com uma outra certa cura que já havia sido feita. Se eu não me engano é Mateus capítulo 8. E ali fala a respeito da cura de um leproso. E aí aquele leproso ali que é curado, acredita, a gente às vezes quer fazer um agrado também, Poxa, se a pessoa fez bem pra gente, a gente acaba que faz um agrado, Mas só que aí, então, esse Simão resolve fazer uma festa. Leu no livro de Lucas, capítulo 7, que havendo sido Simão fazendo uma festa na casa dele, chamou Jesus para participar dessa festa. E aí, Jesus vai, aceita o convite, e aí ele entra ali na casa daquele fariseu para participar ali daquele convite, ali por aquelas redondezas. Então era ouvido que Jesus estava ali
ela decide ir para aquela casa ali, daquele homem, daquele fariseu, do Simão, para que pudesse receber a Jesus. E quando ela vai na casa do Simão, desde o momento em que ela entra na casa dele, mesmo sem ter sido convidada, ela vai e já se lança aos pés de Jesus. E ali, como nós lemos no relato, ela desde aquele momento ela começou a chorar, e as lágrimas eram tantas que molhou e muito o pé de Jesus. E além dela ter chorado muito aos pés de Jesus, ela pegou os cabelos dela, o cabelo, e enxugou os pés dele. Além disso, além de ter chorado, além de ter secado os pés de Jesus, ela também beijava e muito os pés de Jesus ali, né? Ela dava aquele ósculo ali nos pés dele. E aí, diante daquela situação, todos ali contemplando, né, os outros evangelhos ele vem relatar isso, que até mesmo os discípulos olhando aquela situação ali, Judas estava ali no meio ali, ele teve aquele pensamento, poxa, podia ter pegado isso tudo aí e ter vendido e dado aos pobres, né? Mas aí aquele certo Simão, ele também tinha pensado algo. Ele pensou o quê? Nós lemos, ele falou ali, ó, o relato diz que aqui, ó, poxa, se esse homem verdadeiramente fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. E aí, ou seja, ele já estava com um pensamento ali maligno. E Jesus, como sonda as mentes, os corações, ele sabe perfeitamente tudo aquilo que se passa conosco. E aí ele resolve falar, né, trazer uma certa parábola ali na situação. E naquela parábola ele diz, né, poxa, Simão, deixa eu te falar algo. E aí Simão ele fala, então diga, mestre. E aí Jesus ele começa a recitar, né, a falar aquela parábola. Ó, havia um senhor com 2 devedores. Um devia a ele 50 denários e outro devia 500. E aquele senhor, vendo que nenhum deles tinha como pagar ele acabou perdoando a dívida de ambos. E agora eu te faço uma pergunta: qual dos dois você acha que vai amar mais o senhor dele? É uma pergunta difícil de se responder. Vamos supor, eu devo uns 10 mil reais, vamos supor. Eu acredito que deve estar chegando isso mesmo, mas eu quero pagar ela. Eu devo uns 10 mil reais. E tem uma outra pessoa que deve 100 mil reais. E aí chega o nosso patrão, ele vai ver que a situação está difícil. Eu estou esperando esse patrão. E aí o patrão, ele chega diante da gente, ele vê que a nossa situação está difícil, né? Ele fala assim, poxa, ó, eu sei que vocês não vão conseguir, estou vendo que a situação de vocês está difícil. Eu vou perdoar a dívida de vocês. E aí, quem vai perdoar mais? Aquele que deve 10 mil? Quem vai amar mais? Aquele que deve 10 mil ou aquele que deve 100 mil? Quem vai demonstrar um amor maior? Exatamente aquele que deve mais. E ali, Simão logo de prontidão ele respondeu também, né? Poxa, Senhor, julgo eu que será aquele que deve mais. Aquele que deve 500 denários é aquele que vai amar mais. E aí Jesus responde, poxa, muito bem, você respondeu muito bem, julgaste muito bem. Exatamente, será ele que vai amar mais. Então, agora deixa eu dizer uma coisa. Você me convidou para vir aqui para sua casa, aceitei o convite, eu vim, estou participando aqui desta festa com grande honra, vamos dizer assim. Mas só que desde o momento que eu entrei na tua casa, você não me deu nem água para lavar os meus pés. E aí Jesus foi e falou, essa mulher, desde o momento em que eu entrei, ela está fazendo isso, ó. Ela chora nos meus pés, enxuga os meus pés com os cabelos dela, e além do mais, e tem mais ainda, e nem com um beijo você me saudou. E essa mulher, desde o momento que eu entrei, ela não para de beijar os meus pés. Veja só. E aí Jesus ele vem, né, mostrando ali para ele que aquela mulher ela teve o que? Muito amor por ele. E aí Jesus ele fala assim, ó, então olha só, aquele que mais pecados teve perdoados,
mais ele ama. E aquele que tem menos pecado perdoado, ele ama pouco, ele demonstra menos amor. E aí quando a gente para olhar na situação da história dessa mulher, que é um outro ponto que traz destaque no nosso sermão, acredita-se que essa mulher seja Maria Madalena, aquela irmã de Marta, ali, a qual também foi expulsa ali vários demônios, né? Segundo o relato lá, né? Foram expulsos vários demônios. E a gente vê que de tudo que ela já via contemplando ali acontecendo naquela situação, ela vendo, olhando para a vida dela, olhando todo o contexto que ela já tinha passado, e ela sabia que ela não tinha feito tantas coisas boas na vida dela. Ela sabia que ela não tinha feito tantas coisas louváveis na vida dela. E aí ela vendo isso, ela vendo toda a falha que ela tinha, ela reconhecendo todos os pecados que ela havia cometido, ela sabia que não restava fazer outra coisa na vida dela, a não ser o quê? Ir até Jesus Cristo e lá receber Ele com honra, demonstrar todo aquele amor por todos os pecados que ela já havia também até recebido o perdão dos pecados dela. E aí a gente vê, né? Quando a gente para também para olhar para a nossa vida, eu olho para mim, especialmente para mim, e vejo o tão falho que eu sou, o tão pecador que eu sou. E se eu, por algum acaso, algum dia, vocês ouvirem mal de mim, falar assim, aquele dali, não é falando que se cheira não, aquele dali no passado era assim, eu agia assim dessa forma, vocês podem ter certeza que eu sou muito pior do que aquilo dali. Então, e da mesma forma, eu sei que a grande parte daqui, a grande maioria, acredito que até todos, reconhecem o quão falho todos nós somos, o quão pecador nós somos. Mas só que a mensagem de Deus para a gente nessa noite é o quê? Que da mesma forma, como Jesus, Ele muito amou aquela mulher, como Jesus, Ele muito amou a tantos outros, que Ele perdoou os pecados dele, quando Ele realizava as curas, Ele falava assim, vai, não peques mais. Da mesma forma como Jesus amou a cada um de todos aqueles que Ele perdoou, que Ele curou, Jesus Cristo, Ele também nos ama. E agora só nos resta o quê? Só nos resta agir da mesma forma como aquela mulher agiu. Só nos resta o quê? A reconhecer tudo aquilo que Jesus Cristo Ele fez por nós. Só nos resta a nós irmos até a Cristo Jesus verdadeiramente, ir até os pés dele, se lançar aos pés dele, chorar, pedir perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e saber o quê? Que Jesus Cristo, Ele está ali disposto, né? Para nos acolher, para nos perdoar, para nos amar verdadeiramente. E aí, essa deve ser a nossa resposta ao grande amor de Deus. Deus, Ele está ali, ó, nos chamando o tanto de coisa que Deus tem feito nas nossas vidas, não é verdade? E como nós falamos, né, as nossas quartas-feiras aí, nós viemos aqui no culto, agradecemos bastante. Eu vejo muitas pessoas lá, a grande parte do pessoal da igreja até deixa muitas das vezes de fazer vários pedidos, né? E fala assim, não, eu só tenho que agradecer. E é isso mesmo. Deus, Ele tem feito tantas coisas nas nossas vidas, Ele tem nos dado fôlego de vida, Ele tem nos dado saúde, e é através dessas duas capacidades que nós temos condições, capacidades para fazer tantas coisas nas nossas vidas. É através do fôlego de vida, é através da saúde que nós temos, que nós podemos trabalhar, estudar, fazer faculdade, tantas e tantas coisas. Mas essa saúde e esse fôlego de vida que Deus, Ele também nos dá, Ele nos dá para nós cumprirmos com o nosso maior propósito de vida que nós como cristãos nós temos. E o nosso maior propósito de vida como cristãos é adorar a Deus acima de todas as coisas e servir ao nosso próximo. E que nós possamos, né, verdadeiramente nos entregarmos a Cristo, fazermos assim como esta mulher, ela fez também, se entregando e amando a Cristo, demonstrando toda gratidão a Ele. E encerrando, né,
Por quê? Porque amar é agradecer. E que nós possamos agradecer diariamente em nossas vidas e que possamos verdadeiramente nos entregar todo o nosso coração, toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todo o nosso ser. Uma coisa que eu esqueci de pontuar ali antes ali, é em relação àquele homem, àquele Simão ali. Ele, por ser fariseu, por ser um homem honrado ali perante os outros, né? Foi por isso que o quê? Eu vou lavar os pés dele? Ou nada. Mas aí, né, nós vemos mais pra frente um grande exemplo de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo falando: se eu sou o Senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, que vocês sigam o meu exemplo. E assim, né, que nós possamos seguir os melhores exemplos que nós temos. O primeiro é o de Cristo, e o outro exemplar que nós vimos nesta noite foi desta mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Oremos. Pai querido, Pai amado, graças damos ao Teu santo nome, Senhor, por esta oportunidade ao qual nós tivemos nesta noite de passarmos na Tua casa em mais um dia desta semana de oração jovem, que tenha acontecido realmente aquela palavra final de Jesus Cristo: vá e não pegues mais. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, nos leve em segurança para nossas casas, em nome de Jesus. Amém.